O caso aconteceu em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo. Um local associado a segurança, status e rotina previsível para as pessoas que moram lá. Justamente por isso, o que aconteceu lhe chamou a atenção de todo o país. Bom dia, meus amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Nóbrega e esse é o Jornal do Cara Só. Uma discussão comum em um restaurante com profissionais respeitados da área da saúde. Porém, minutos depois, duas pessoas são mortas e a pergunta não é mais o que aconteceu, a pergunta é como isso chegou a esse ponto. Essas gravações são fortes e, segundo as informações divulgadas pelas autoridades e pela imprensa, 3 médicos se encontraram em um restaurante. Essa discussão saiu do controle e terminou com 2 pessoas mortas e um homem preso. A polícia prendeu o autor no local e logo após o ocorrido, o caso passou a ser tratado como homicídio. Não se trata apenas de um confronto aleatório, nem uma ação criminosa externa. O conflito aconteceu ali dentro desse restaurante com pessoas conhecidas dessa área. Antes de qualquer análise, uma pergunta precisa ser feita aqui, meus amigos. E ela acaba incomodando e muito. Por exemplo, desde quando a vida se tornou tão banal no Brasil? Quantas mortes precisam acontecer aqui para que esse tipo de caso deixe de ser tratado como apenas mais um número e seja tratado como algo sério? E o que a gente vê hoje é totalmente ao contrário disso. O que se vê hoje é um país onde crimes graves acumulam, investigações se arrastam e a sensação de impunidade só cresce, acaba sempre piorando. Não porque todo criminoso sai no dia seguinte, mas porque o sistema falha e acaba falhando muito nesse Brasil. E quando ele falha, ele acaba falhando em responder à altura da gravidade do que acontece. E quando a punição parece distante, quando a consequência parece abstrata, o limite social acaba enfraquecendo. E quando o limite social enfraquece, meus amigos, o limite individual também enfraquece. E as pessoas acham que podem fazer o que quiser, como quiser e aonde quiser. Em crimes como esse, o fator decisivo quase nunca é o motivo inicial da discussão. É o que define o desfecho acaba sendo a capacidade ou até mesmo a incapacidade de interromper essa escalada. Discussões, meus amigos, acontecem todos os dias, conflitos profissionais todos os dias, desentendimentos pessoais também, e até mesmo disputas antigas acabam sendo resolvidas depois de um longo tempo. Mas nada disso pode fazer a pessoa perder esse freio interno e escalar para esse tipo de situação. Porque esse tipo de escalada sempre segue um tipo de padrão. Primeiro vem um confronto, depois a sensação de desrespeito ou até agressão, como aconteceu. E em seguida, a necessidade de encerrar aquilo da forma mais rápida possível, que acaba levando a esse tipo de fatalidade. E nesse ponto, o cérebro deixa de buscar solução e passa a buscar uma finalização. Não é planejamento frio, não é justificável. É o momento em que o autocontrole falha e a decisão errada vira irreversível. E por que isso não pode ser rotulado como um surto? Porque rotular isso como surto, meus amigos, é um erro confortável. Surto sugere a ausência total de escolha. Aqui o que se observa é uma sequência de decisões mal reguladas, tomadas sob tensão, sem freio emocional nenhum, e acabou tirando a vida dessas 2 pessoas. Isso não tira a responsabilidade, pelo contrário, isso reforça, porque isso é um ponto sem volta, e todo crime desse tipo tem um ponto exato, onde ainda era possível parar. Uma escolha diferente, uma saída, um limite que poderia ter sido respeitado. E quando esse ponto é ultrapassado, não existe mais discussão, só consequência. O caso Alphaville não é sobre uma conversa em um restaurante, meus amigos. É sobre o que acontece quando limites individuais falham em um país onde limites sociais também parecem falhar. Nenhum desentendimento justifica 2 mortes e nenhuma sociedade pode se acostumar com isso ou colocar isso como normal. Então a nossa pergunta final aqui para deixar para vocês é: quantas vezes a violência precisa se repetir até que a vida volte a valer mais do que o ego? Esse foi o nosso caso de hoje. Meu nome é Leonardo Nóbrega e esse foi o Jornal do Cara Só. Não se esqueça de seguir e ativar o sininho para novos vídeos.